nós temos o transtorno bipolar, ele é extremamente frequente. Tem estatísticas que falam até 5% das pessoas têm o chamado espectro bipolar. Mas isso não quer dizer que no nosso consultório só 5% dos pacientes vão ser bipolares. Não. Nos consultórios de psiquiatria, de psicologia, até 20% dos pacientes são bipolares, porque esses consultórios drenam as pessoas que têm esse transtorno. As pessoas que têm esse transtorno procuram a nossa ajuda, por isso em torno de 1 em cada 5 pacientes que a gente atende provavelmente está dentro do espectro bipolar. Para a gente entender melhor isso, é só pensar assim. A gente vê, por exemplo, é comum a gente ver pessoas com doença de Parkinson, sei lá, na rua? Não é. Mas se a gente for no consultório de neurologia, lá metade ou mais das pessoas vão ter doença de Parkinson, né? Então é mais ou menos assim que a gente deve encarar o transtorno bipolar. Então, é importante a gente conhecer o transtorno, para a gente saber explicar ao paciente, saber explicar para ele como vencer esse transtorno. Esse transtorno, se a pessoa não conhece, ela não detecta, se ela não luta contra ele, ele vai atrapalhar muito a vida pessoal da pessoa, vai atrapalhar demais a vida de relacionamento, a vida profissional, ele vai ter muitas perdas em todas essas áreas, ok? Bom, então nós vamos ver a parte do diagnóstico. Igual eu falei, se a pessoa não trata, se a pessoa não conhece esse transtorno que ela tem, ela vai ter muitas perdas, perdas profissionais, perdas de relacionamento, perdas de conjugais, porque é uma doença que realmente atrapalha muito a vida da pessoa. Nós vamos basear essa aula, a parte do diagnóstico, na nossa famoso DSM, né? Então o DSM-5, que é a última edição, ele mudou um pouquinho a classificação do transtorno bipolar. Antes, o transtorno bipolar, até a DSM-5, ele era colocado junto com os transtornos de humor, junto com transtorno depressivo, distimia, alguma outra coisa assim. Só que hoje o DSM reconheceu que é uma entidade clínica diferente, que não é para ser colocado mais nos transtornos de humor. Então, como está escrito ali, o transtorno bipolar está separado dos transtornos depressivos e dos transtornos do espectro da esquizofrenia. Então, a gente pode dizer que se tivesse um contínuo de sintomas e de características, o transtorno bipolar a gente poderia dizer que ele estaria entre a esquizofrenia e os transtornos depressivos. E o DSM de fato coloca o transtorno bipolar no capítulo entre esses dois outros capítulos. Então, o que é o transtorno bipolar? De acordo com o DSM, nós temos diversos sintomas que, se a pessoa preencher esses sintomas, ela recebe o diagnóstico de transtorno bipolar de acordo com a história clínica dela também, né? Então, num quadro de mania ou hipomania, ela vai ter humor elevado ou irritado, muitos interesses ao mesmo tempo, autoestima elevada, diminuição da necessidade de sono, agitação psicomotora, pressão para falar, pensamentos correndo e distratibilidade. Por outro lado, se tiver 3 desses sintomas por uma duração de pelo menos 7 dias, a gente já considera que a pessoa teve um episódio de mania. Se isso durar em torno de 4 dias, isso é considerado um episódio de hipomania. Nós vamos falar mais para frente a diferença da mania para a hipomania. E no caso da depressão, nós temos humor deprimido, falta de interesse, ganho ou perda de peso, insônia ou hipersonia, retardo psicomotor, perda de energia, pensamentos de culpa ou vazio, pouca concentração e pensamentos de morte, ok? Então é preciso ter, para um diagnóstico de episódio depressivo, 5 desses sintomas, pelo menos por 14 dias, na maior parte dos dias, tá? Pergunte sobre a história familiar. História é fator de risco forte e consistente para transtorno bipolar. Risco 10 vezes maior entre parentes adultos com transtorno bipolar. Esquizofrenia e transtorno bipolar provavelmente partilham uma origem genética. Então, gente, isso me ajuda muito a estabelecer o diagnóstico de transtorno bipolar. A gente vai ver que não é fácil você
fazer um diagnóstico de transtorno bipolar. É uma das entidades dos transtornos mais difíceis em psiquiatria de diagnosticar, tá? Eu vou explicar por quê, mas isso ajuda demais a gente perguntar da história familiar. Então, você pergunta assim, me fala uma coisa, na sua família tem algum tio ou tia, tem algum parente, seu pai, sua mãe ou seus avós que já tem um diagnóstico de transtorno bipolar, que já se internaram em um hospital psiquiátrico, que tem um diagnóstico de esquizofrenia? Veja bem, na terceira linha ali, ó, a esquizofrenia e o transtorno bipolar também partilham uma origem genética. Então, se for um quadro positivo para a esquizofrenia, se a pessoa falar, tem esquizofrenia na família, e aí você está em dúvida naquele diagnóstico de transtorno bipolar, também é um fator que a gente deve levar em consideração, tá? Então a gente deve sempre perguntar da história familiar para fazer o diagnóstico de transtorno bipolar. Pergunte sobre o primeiro episódio. Desconfie se tiver episódio do humor antes dos 25 anos. A média de idade do primeiro episódio do humor é de 18 anos para o transtorno bipolar tipo 1. Então, assim, uma pessoa que você está lá, será que tem transtorno bipolar? Será que é depressão unipolar? Você pergunta assim, olha, quando que foi a primeira vez que você ficou para baixo, mal, que ficou deprimido? Qual idade você tinha? Ah, doutor, eu tinha desde os 18 anos, com 20 anos eu fiquei muito deprimido. Aí já é mais um fator a se considerar no diagnóstico do transtorno bipolar. Então, para ajudar, a pessoa que primeira depressão foi com 30 anos, isso fala contra transtorno bipolar. A primeira depressão foi com 20 anos, 19, 18 anos, isso fala a favor de transtorno bipolar, tá? Importante. Outra coisa muito importante, a relação com o suicídio. Suicídio. O risco de suicídio em pacientes com transtorno bipolar é 15 vezes o da população. O transtorno bipolar, ela é dos transtornos mentais, é um dos que, talvez o que mais tem risco de suicídio é o transtorno bipolar. Então, até 15 vezes maior o risco de suicídio do que a população em geral. Então, assim, a gente tem que estar sempre atento a isso. Outra coisa interessante é o seguinte, que ajuda a diferenciar não, que a gente tem que levar em mente, o transtorno bipolar, ele, mesmo quando a pessoa não está tendo sintomas, não está em mania, nem em depressão, a pessoa ainda continua tendo dificuldades cognitivas entre os episódios, né? Isso é importante a gente ressaltar, porque na esquizofrenia, a dificuldade cognitiva entre os episódios de psicose é realmente muito grande. A gente antigamente acreditava que no transtorno bipolar não havia essa dificuldade cognitiva entre os episódios, mas hoje em dia já se deixou claro que sim, pessoa com transtorno bipolar, mesmo entre os episódios, ela tem dificuldade cognitiva. Então, e essa dificuldade cognitiva é causada por cada um dos episódios que ela vai enfrentando. 30% dos pacientes apresentam prejuízo importante no funcionamento com dificuldades profissionais e interpessoais. É o que eu disse. Se a pessoa não souber que tem um transtorno bipolar, ela vai ter perdas profissionais e interpessoais muito importantes. Então é muito importante a gente, como terapeuta, a gente ajudar a estabelecer esse diagnóstico de transtorno bipolar e ajudar a pessoa a buscar o tratamento correto para o transtorno bipolar. Então, aqui a gente vê, olha só, para a gente entender bem o que é depressão. Depressão é quando o humor está deprimido, aqueles critérios que a gente mostrou, né? Mania, eu falo com você, mania não é mania de lavar a mão, de lavar prato, não. Mania aqui na psiquiatria é quando a pessoa está com muita energia, muito acelerada, e ela, de tanta energia tão acelerada que ela está, ela não consegue funcionar bem. Ela acaba que ela precisa ser internada ou ela não consegue trabalhar, não consegue fazer nada de tão acelerado que ela está. A gente fala que está em mania. Hipomania, hipo é um prefixo que significa menos. Então, hipomania é a pessoa que está com uma mania menor. Nós vamos ver rapidinho a diferença, mas a pessoa em hipomania, ela até consegue manter a função dela, consegue trabalhar, apesar de muitos prejuízos que ela
que ela passa. E episódio misto é quando a pessoa tem sintomas de mania, que ela fica muito acelerada, e de depressão ao mesmo tempo. Então ela pode ficar muito acelerada, mas com pensamentos negativos de morte e tal. Ela pode estar assim com muita energia, mas ao mesmo tempo com humor deprimido, ok? Isso é um episódio misto. E aqui está a diferença dos dois, olha só, de mania e hipomania, né? Mania vezes hipomania. Mania é prejuízo funcional grande, duração de 7 dias ou hospitalização, não necessidade de depressão, pode existir psicose, mas não é critério. Hipomania, alteração clara do funcionamento, mas sem prejuízo, duração de 4 dias. Necessidade de um episódio depressivo, não existe psicose. Shelter Fellowship, para psicólogos e médicos. Então, como eu falei, a mania, a pessoa está com tanta energia, tão acelerada, que ela não consegue funcionar, ela não consegue funcionar, não consegue fazer as tarefas dela. Então ela fica extremamente agitada. Já na hipomania, o funcionamento altera, mas não é uma alteração que atrapalhe ou que cause necessariamente um prejuízo muito grande para a pessoa. Então está muita energia, fazendo muita coisa, mas não está com prejuízo. Eu tenho aquela dúvida de sempre que, com relação a pessoa ter alucinação na bipolaridade, o que faria o diferencial entre a esquizofrenia e a bipolaridade? Nesse caso, está na mania, vai para o hospital e acaba sendo diagnosticado como esquizofrenia só porque teve, só é absurdo, né? Mas a ideia de que teve uma alucinação, por exemplo. É ótima pergunta. Então, assim, a esquizofrenia, ela acontece o seguinte, a pessoa tem os surtos de psicose, são surtos que ela fica delirante, muito agitada, com muitos pensamentos fora da realidade, e quando passa o surto, quando passa a agitação da esquizofrenia, a pessoa mantém aquele delírio muitas vezes, né? Ou na grande maioria das vezes, ela mantém um delírio e tem uma grande perda da cognição. Já no transtorno bipolar, a pessoa pode ter o delírio, pode ter alucinação, mas acabou o episódio maníaco e essa alucinação, esse delírio vão embora. Então, o que a gente pode dizer, assim, resumindo, na esquizofrenia, via de regra, o delírio e a alucinação se mantém, então a pessoa continua acreditando, não, realmente, eu sou realmente sei lá, Napoleão. Não só o delírio e a alucinação se mantém, mas também os sintomas negativos se mantêm, o comportamento bizarro se mantém, às vezes alterações de pensamento se mantém continuamente. Então a pessoa na esquizofrenia, ela tem um prejuízo assim enorme da vida, ela assim muito elevado mesmo. Já no transtorno bipolar, a psicose, que é a alucinação, delírio, ela acontece mais quando a pessoa está em surtos. E entre os surtos, essa psicose, ela não existe. Então, resumindo, assim, bem por alto mesmo, claro que não é só isso. Na esquizofrenia, os prejuízos como alteração de pensamento, psicose se mantém durante todo o curso da doença, via de regra, tá? E no transtorno bipolar, esses episódios são isolados. Daí a dificuldade de fazer esse diagnóstico, tem que esperar um tempo, né, para poder ver a evolução da doença para poder se dar conta. Sem dúvida. Então, às vezes está lá um psiquiatra, está lá num pronto atendimento de psiquiatria, chega uma pessoa lá delirante, muito agitada, brigando com todo mundo, xingando, não pode falar que é transtorno bipolar, não pode falar que é esquizofrenia. Coloca lá transtorno psicótico a esclarecer. Não dá para saber qual que é o tipo de transtorno. No decorrer da internação, se a pessoa resolve aquele quadro, assim, fica praticamente sem sintoma nenhum, volta ao normal e tal, assim, volta à realidade, sabe o que aconteceu, tal, transtorno bipolar. Se a pessoa não, mesmo assim, mesmo sem estar agitada nem nada, ainda continua com delírios, ainda continua se isolando, ainda continua com prejuízo cognitivo importante, aí já põe o diagnóstico de esquizofrenia. Então, assim, a gente viu uma diferenciação muito importante dos dois. Então tá aqui, ó, transtorno, e aí vem o importante pra gente saber, o transtorno bipolar tipo 1, que é o 1 em romano, e o tipo 2, que é
o 2 em romano, tá? O tipo 1, a pessoa tem mania, ela se interna, ela perde a função, a família não consegue ficar com a pessoa em casa de tanto que ela está agitada, tem que internar, ou então tem que ficar alguém 24 horas com ela ali, enquanto ela está nesse surto que dura no mínimo uns 7 dias por aí. Ou aí é transtorno bipolar tipo 1, quer dizer, o prejuízo foi tão grande que ela precisou se internar. E no tipo 2, ela não chegou a ter a mania, não precisou de internar, ela teve a hipomania, que é uma mania mais baixa, como a gente vê ali. Mas então o transtorno bipolar tipo 1 não quer dizer que o tipo 1 é mais leve que o tipo 2, não. O tipo 2 é tão grave quanto o tipo 1, principalmente por causa da depressão. Olha nesse slide aí. A depressão no transtorno bipolar tipo 2 ela é grave e ela se estende por muito tempo. Transtorno bipolar tipo 2 requer um episódio depressivo maior e um episódio hipomaníaco. Isso, é o tipo 2. Quer dizer, tem que ter uma depressão e tem que ter a hipomania. Não é considerado mais leve que o transtorno bipolar tipo 1, por ficar muito tempo em depressão. Ah, doutor, eu tenho transtorno bipolar tipo 2, é mais leve. Não é mais leve, não. Pode ter muito prejuízo familiar, muito prejuízo profissional, porque a pessoa fica muito tempo em depressão. Geralmente acompanhada de grave prejuízo social e profissional. É o que eu falei. Então a pessoa acaba tendo muitas perdas também familiares e profissionais. E aí, como eu disse, episódio misto, quando a pessoa tem sintomas de agitação, sintomas de depressão ao mesmo tempo, sintomas de mania e sintomas de depressão ao mesmo tempo. Agora, esse slide é um slide muito importante para a gente entender, a gente que é terapeuta, a gente tem que entender como que é o transtorno bipolar de uma forma mais clara, né? A pessoa fala assim, o transtorno bipolar, um dia eu tô para cima, outro dia eu tô para baixo, um dia eu tô para cima, outro dia eu tô para baixo. Não é bem assim, não. No transtorno bipolar, a pessoa fica muito tempo em depressão, algum momento, 2 semanas, ela fica muito agitada e depois ela fica muito tempo em depressão de novo. Os dois tipos, transtorno bipolar e transtorno bipolar tipo 1 e tipo 2. E José Mauro, essa questão do transtorno bipolar, né, das oscilações serem maiores, é o que vai diferenciar o pulo do gato pra gente, para diferenciar da ciclotimia também, né? Da ciclotimia é mais a intensidade dos sintomas. Então, na ciclotimia, realmente, a pessoa às vezes está para cima, às vezes ela está baixa, mas as oscilações são menores que no transtorno bipolar. Então, no transtorno bipolar, a pessoa fica deprimidaça mesmo. Fica deprimida, assim. O transtorno bipolar tipo 1, tipo 2, a pessoa fica deprimida, de ir na cama, sem energia, sem conseguir fazer as coisas, muito difícil. E na ciclotimia, ela fica triste, assim, diminui, mas não chega ao ponto de entrar num episódio completo de depressão. E da mesma forma, no transtorno bipolar, a pessoa em mania, ela fica muito agitada, assim, claramente agitada. E na ciclotimia, ela fica agitada, mas, assim, menos que numa hipomania. Então aqui, eu fiz esse gráfico aqui para a gente entender que essa parte é importante. A fase mais aparente do transtorno bipolar é a depressão. Então imagina aqui, nesse gráfico aqui, nós temos à esquerda mania, eutimia. Eutimia significa que a pessoa não está em mania, não está em depressão, está em eutimia, está normal, vamos dizer assim. E é um gráfico pelo tempo. Então, eutimia é quando a pessoa, o humor dela está entre essas duas linhas aí, vamos dizer. Então, aqui está uma pessoa com transtorno bipolar. Ela fica com episódios de mania, é quando ela fica com extrema agitação e ultrapassa esse limiar que eu coloquei ali, ok? Mas a maior parte do tempo, a pessoa está deprimida, está para baixo. Então, não é que transtorno bipolar, um dia está para cima, outro dia para baixo, um dia para cima, está para baixo. Não, ela fica muito tempo deprimida, triste e tal. Algumas semanas fica muito agitada, depois ela volta a ficar triste muito tempo. Quando a pessoa está com disforia, que ocorre não só no transtorno bipolar ocorre disforia, mas em outras ocasiões também ocorre disforia, é diferente. Disforia é a pessoa que está irritada, sem paciência. Isso pode ocorrer por diversos motivos, né? Por exemplo, etilismo pode causar isso, a pessoa está com um transtorno de insônia pode causar essa disforia, um dia está com raiva, outro dia não está. Outra coisa que pode causar isso é a própria depressão, a pessoa fica com um humor disfórico e tal. Não quer dizer necessariamente que é transtorno bipolar. Pode ocorrer essa disforia no transtorno
transtorno bipolar, mas não quer dizer que ocorre todas as vezes, tá? Não sei se eu fui claro aí. Outro slide muito importante é esse slide aqui, ó. É o slide que fala da progressão do transtorno bipolar, da doença bipolar. Então vamos passar passo a passo aqui esse slide. Então nós temos uma vulnerabilidade. Essa vulnerabilidade é uma vulnerabilidade genética. A gente viu que o transtorno bipolar tem uma grande importância, a história familiar do transtorno bipolar é muito importante. Então a pessoa que tem transtorno bipolar, muitas vezes, não vou dizer quase todas as vezes, mas a maioria das vezes você vai investigar, tem uma pessoa que já internou no hospital psiquiátrico, tem uma pessoa que tem uma depressão muito tempo que não melhora, tem uma pessoa que já tentou suicídio, tem uma pessoa que bebe muito, etilista mesmo, assim, inveterado. Então a gente tem aí essa pessoa com transtorno bipolar, ela tem essa vulnerabilidade. E aí, na pré-adolescência, adolescência, ela está pré-sintomática, ela está normal, mas a gente, se for ver bem, ela tem alguns problemas talvez na escola, às vezes ela fica muito irritada com alguma coisa, ou às vezes ela tem até na adolescência pequenos episódios de depressão. Então é um período pré-sintomático, tá? Até que os primeiros sintomas ocorrem de fato assim na adolescência, né? Então a pessoa começa a oscilar o humor muito importante, de uma forma importante, até que começa o transtorno. Início do transtorno, como eu falei, um dos diferenciais da depressão unipolar da depressão bipolar. Aliás, essa é uma grande dificuldade do psiquiatra. Eu vou dizer que a maior dificuldade do psiquiatra é distinguir um paciente que tem depressão bipolar de depressão unipolar. Invista na sua carreira. Seja fellow da Shelter. Então, uma das coisas que ajuda a diferenciar novamente é isso. A pessoa teve uma depressão mais nova, 20 e poucos anos, 23, 24 anos, a gente, será que não é transtorno bipolar? A primeira depressão dela foi 30 e poucos anos, 28, 30, já não fala tão a favor do transtorno bipolar. Pode ser, mas não fala a favor. Então, na história típica, o paciente lá começa o transtorno, ela fica muito agitada, muito deprimida, é uma gravidade importante ali, começa o transtorno. Aí, olha lá, os sintomas graves, quanto mais alto nesse esquema aí, o azulzinho quer dizer mais grave os sintomas, então a pessoa começou a ciclar, começou a ter problemas graves, né? Aí o que ela faz? Ela começa o tratamento, olha só, esse quadradinho aí é o tratamento, olha a gravidade dos sintomas. Foram lá embaixo, tá lá embaixo, quer dizer, durante a vigência do tratamento, não só de remédio, tratamento com terapia também, os sintomas foram lá embaixo. Aí a pessoa, tô bem, tô curado e tal, não quero mais tratar. Para o tratamento. O que acontece? Como tá mostrando ali, os sintomas voltam. Então os sintomas voltaram, né? E aí, se ela começa o tratamento de novo, os sintomas voltam a ficarem bem diminuídos. Só que a pessoa não teve, talvez, profissionais que orientassem ela direito, ela também não procurou ajuda direito, parou o tratamento novamente. O que acontece? Acontece isso aqui, ó, a progressão do transtorno bipolar. É o que? Os sintomas que iam até mais ou menos mais baixo, olha como que ficaram bem mais elevados os sintomas ali. Houve a progressão do transtorno, né? Depois de duas, 3 décadas de transtorno com um tratamento ruim, né? Então, mesmo que ela faça o tratamento, tá vendo? A linha, durante o tratamento, a linha não chega até o final, até lá embaixo. Então, ocorre essa progressão da doença, até que lá na, terceira, quarta década de vida, olha só, mesmo ela tratando, os sintomas não abaixaram mais. Ficou como está escrito ali, um tratamento muito difícil. Então, esse slide aqui, eu demoro a fazer o diagnóstico de transtorno bipolar. Eu quero ter certeza que aquela pessoa realmente é bipolar. Mas quando eu chego nessa conclusão, eu mostro esse slide para ela e falo que, olha só, cada vez que você tem episódios de bipolar ou de mania ou depressão, pode ir ocorrendo a progressão da doença, até que lá na terceira, quarta década de tratamento, quinta década, a pessoa está tomando aquele tanto de remédio, o tratamento fica muito difícil mesmo. E aqui está um slide muito importante, que é
como eu falei, é o mais difícil na psiquiatria é diferenciar o transtorno depressivo unipolar do transtorno do episódio depressivo do transtorno bipolar. Realmente é o mais difícil mesmo. Com relação ao último slide, como que é importante para nós psicólogos, né, a gente trabalhar a psicoeducação da adesão ao tratamento na terapia, né? Muito bem, Letícia. Eu e a Letícia, a gente já teve um grupo de psicoeducação, funcionou bastante tempo. A Letícia fez muitas apresentações de psicoeducação. Ela tem um domínio legal sobre o tema, né? E ela lembrou bem, se a pessoa for psicoeducada, ela vai manter o tratamento por um tempo prolongado e vai evitar a progressão da doença. Então, o transtorno bipolar progride, principalmente se a pessoa tem uma mania. Aí ela tem um quadro de mania, já dá uma lesão cerebral, aí fica deprimida, mais lesão cerebral, fica de novo em mania, mais lesão cerebral, acaba que vai progredindo, a cognição vai caindo, os episódios vão piorando. Então realmente é importante ela ter noção de que ela tem um transtorno e que ela, para buscar o tratamento. E nessa aula mesmo nós vamos ver, em suma, como é o tratamento do transtorno bipolar. Transtorno depressivo unipolar, pouco sono, insônia principalmente terminal, perda de apetite ou perda de peso, nível de atividade normal aumentado, problemas somáticos como dores ou desconforto, episódios de depressão mais longos, pequeno número de episódios depressivos. Não há transtorno bipolar na família, humor mais constante, início mais tardio, após os 25 e 30 anos, depressão pós-parto menos comum. Transtorno bipolar, sono em excesso, aumento das sonecas durante o dia, aumento do apetite e ou aumento do peso, grande dificuldade para realizar tarefas, sintomas diferentes como paralisia séria, sintomas de mania, episódios de depressão mais curtos, número maior de episódios depressivos, presença na família de transtorno bipolar, humor muito variável, início mais precoce, antes dos 25 a 30 anos, depressão pós-parto mais comum. Gente, isso aí é o mais difícil da psiquiatria. Isso aí é o mais difícil da psiquiatria, diferenciar. A pessoa chega para você lá com, sei lá, deprimida mesmo. E aí você tem que saber, nossa, será que eu dou remédio para depressão unipolar ou já começa o tratamento de transtorno bipolar? Geralmente a gente tem que ter certeza do diagnóstico de bipolaridade. Então, essa tabela ajuda a gente. Então, no transtorno depressivo unipolar, a pessoa, muitas vezes, ela tem insônia, e principalmente no final da noite. Já no transtorno bipolar, é sono em excesso, a pessoa está dormindo muito sem energia, durante o dia ela está lá dormindo mesmo. Claro que isso é em geral, tá, gente? Não quer dizer que todo paciente é assim, tem muitos pacientes que vai ter uma mistura desses sintomas aí. No transtorno depressivo unipolar, a pessoa às vezes perde o peso. No caso de um paciente que o psiquiatra diagnosticou como depressão, veio tomando a medicação por um longo tempo para depressão. Com o tempo, né, aquela depressão, medicação não fazia efeito nenhum, não melhorava e nada, e aí o psiquiatra vai identificar que é transtorno bipolar. Começa a fazer uso da medicação para transtorno bipolar. A minha pergunta é isso. Se esse tempo que ela ficou tratando só apenas como depressão tem um prejuízo muito grande para a vida dela seguinte, assim, para frente, né? O que ela perdeu tempo tomando a medicação só para depressão. É muito comum, Neriele, assim, realmente não dá para saber se é transtorno bipolar ou se é transtorno unipolar. Muitas vezes a gente revê o diagnóstico de transtorno unipolar se a pessoa está com muita... já tentou um remédio, não deu certo, tentou outro antidepressivo, não deu certo, tentou outro antidepressivo, não deu certo, você, peraí, será que essa pessoa não tem transtorno bipolar? E vai e volta, faz as perguntas que estão nesse slide aí para a pessoa, para tentar estabelecer o diagnóstico. Mas o prejuízo maior é a pessoa ficar sem saber, que é o pior. Tem gente que fica a vida inteira tratando de transtorno unipolar e não tinha nada de unipolar, ela acaba que fica numa depressão crônica aí e não melhora de jeito nenhum. Mas você tem razão, quanto menos tempo, quanto mais rápido for o diagnóstico, melhor. Mas por outro lado, se a pessoa não tem transtorno bipolar e você fala que ela tem, também tem um prejuízo grande para ela. Então é difícil mesmo, essa é a maior dificuldade da psiquiatria, acho da saúde mental em geral. Então essa tabela ajuda. Aumento de apetite e aumento de peso é mais comum no transtorno bipolar. Existe no unipolar? Existe, mas é mais comum no bipolar. Nível de atividades aumentado ou normal. A pessoa assim está deprimida, mas ela está lá lutando, está batalhando, chorando e tal, mas está fazendo as coisas. Lá no bipolar,
bipolar, grande dificuldade para realizar as tarefas. No transtorno unipolar, a pessoa tem dores aqui, dores ali, vai no médico, vai no outro, cheio de desconforto e tal. Já no transtorno bipolar pode aparecer sintomas bem diferentes, como sintomas de mania, claro, e paralisia séria. No transtorno unipolar, os episódios de depressão são mais longos, pequeno número de episódios depressivos. Já no transtorno bipolar, a depressão mais curta, vem uma, a pessoa melhora, quando vem outra, aí vem outra. Esses sintomas dessa lista, tem que ser todos ou alguns deles já considera como bipolar? Esse aí é um guia. Esse daí não tem todos e realmente é difícil a pessoa ter todos. É um guia. Igual tem pessoas que assim, tem transtorno bipolar e a depressão é longa. E tem pessoas que têm transtorno bipolar e emagrecem. Não quer dizer que todo transtorno bipolar a pessoa vai aumentar o peso. Não quer dizer que toda pessoa com soneca de dia é bipolar. Não. É só um guia para a gente ter uma ideia. Ajuda a diferenciar. Então, no transtorno depressivo unipolar, a pessoa não tem história de bipolaridade, nem esquizofrenia na família, ao contrário do que ocorre na pessoa com transtorno bipolar. O humor é mais constante no transtorno depressivo unipolar. Já no bipolar é mais variável, a pessoa tem essa disforia, mesmo no mesmo dia ela fica irritada, sem paciência, né? Pode acontecer. E olha lá, o início no transtorno depressivo unipolar é mais tarde, então ajuda bastante a diferenciar. Doutor, nunca tive depressão, primeira depressão agora com 35 anos. Não vai, pode ser transtorno bipolar, mas provavelmente já é uma característica a menos aí pra gente pensar. A depressão pós-parto é menos comum no unipolar, mas ela é bem frequente no transtorno bipolar.